Olá, o meu nome é Lara Gabriela, eu sou integrante do grupo PET Engenharias e faço o curso de Engenharia Civil. Na aula de hoje, nós vamos entender mais sobre os ensaios de madeiras relacionados à disciplina laboratorial de materiais de construção 1. Em relação aos ensaios normatizados, nós vamos levar em consideração a NBR 7190 do ano 2022, em que as principais propriedades avaliadas são a compressão paralela às fibras, tração paralela, compressão normal, tração normal, flexão, cisalhamento paralelo, embutimento, densidade e umidade. Em relação à escolha do lote, a classe de resistência do lote define as suas propriedades. Então, para florestas nativas, é baseada na compressão paralela. Já para madeiras plantadas, é baseada na flexão. O lote homogêneo é considerado quando o coeficiente de variação da flexão é menor que 20%. A amostragem deve ser representativa do volume total. Em relação à classe de resistência, a NBR define que as classes coníferas e dicotiledôneas, então são caracterizadas pelo C e pelo D, então cada uma possui valores de referência, tanto em relação à resistência à compressão, em relação à resistência à tração, embutimento, entre outros. O primeiro ensaio de compressão paralela às fibras, quando a compressão acontece em um ângulo de 0 graus em relação às fibras, os corpos de prova têm seção de 5 por 5 e comprimento 15 centímetros. O ensaio dura de 3 a 8 minutos e esse ensaio determina a resistência máxima à compressão axial. O segundo ensaio é em relação à tração paralela às fibras. Então, a tração, quando a tração ocorre em um ângulo de 0 graus em relação às fibras, então os corpos são alongados, a ruptura acontece no trecho central, existe a área uniforme e o comprimento deve ser maior ou igual a 8 vezes a raiz quadrada dessa área. Então, ela mede a resistência à tração longitudinal. No terceiro ensaio, é em relação à compressão normal às fibras. Então, a compressão é aplicada 90 graus em relação às fibras. Os corpos de prova são de 5 por 5 por 10 centímetros e ele avalia a resistência perpendicular ao sentido das fibras. O ensaio 4 é a tração normal às fibras. Da mesma forma, a força é aplicada 90 graus em relação às fibras, Então, ele determina a aderência entre as fibras e a resistência transversal. O comprimento deve ser maior ou igual a 2,5 vezes a raiz quadrada da área. O ensaio 5 é o ensaio de flexão. Então, ele avalia a resistência à flexão estática e é muito importante para peças submetidas a momentos fletores. O sexto ensaio é o de cisalhamento paralelo às fibras. Da mesma forma, paralelo às fibras, então o ângulo é de 0 graus. Ele mede a resistência ao deslizamento entre as fibras. Em relação ao embutimento, ele avalia a resistência à penetração de elementos metálicos. Então, ele pode ser paralelo e normal também às fibras. O ensaio 8, ele avalia a densidade básica e a densidade aparente, que é 12% de umidade. Então, a umidade de uma amostra é determinada pela relação entre a massa inicial, antes da secagem, e a massa seca, que acontece após a secagem na estufa. Então, a fórmula da umidade é essa daqui, em que nós temos que a umidade, porcentagem, é igual à massa inicial menos a massa seca, tudo isso dividido pela massa seca e multiplicado por 100, porque é uma porcentagem. E a densidade expressa a relação entre a massa seca de um corpo e o volume saturado que ele ocupa, sendo uma grandeza fundamental para caracterizar materiais sólidos, líquidos ou gasosos. Então, a densidade é dada pela massa seca dividido pelo volume saturado. A coleta de corpos de prova, como acontece? É em lotes homogêneos, menor ou igual ao volume de 12 metros cúbicos. As amostras são distribuídas aleatoriamente. Não pode retirar mais de um corpo de prova de uma mesma peça. A retirada acontece longe das extremidades, então tem que ser maior que 30 centímetros.
e os corpos são isentos de defeitos. O número mínimo de corpo de prova. Quando a madeira é na caracterização simplificada, é de 6 corpos de prova. Quando a espécie é pouco conhecida, 12 corpos de prova, e quando a espécie é desconhecida, 30 corpos de prova. Essa fórmula aqui serve para estimativa de valores característicos das propriedades da madeira, onde os resultados devem ser colocados em ordem crescente, desprezando o valor mais alto se o número de corpo de prova for ímpar, não tomando 0,7 do valor médio. Então, essa é a fórmula que a gente vai encontrar qual é o valor característico das nossas forças, né, das nossas resistências. Então, para entender melhor, vamos a um exemplo. Foram realizados ensaios de resistência à tração paralela às fibras, então é no ângulo de 0 graus, em relação às fibras, de um lote de madeira classe D40. Isso significa que o D representa que é dicotiledônia e 40 é que a resistência é de 40 megapascal. Com os resultados observados abaixo, aqui estão. A umidade relativa do ar ambiente no momento do ensaio era de 80%. Ok, então, com as informações tidas anteriormente, nós temos que ordenar esses valores em ordem crescente. Aqui estão os valores encontrados em ordem crescente e aí vamos iniciar os testes. Para encontrar o valor característico, essa é a fórmula dada, né, anteriormente, e aí, como o número de corpos de prova, como nós vimos anteriormente, é ímpar, então nós desconsideramos, para encontrar esse valor característico, o valor mais alto. Então, desconsiderando esse valor mais alto, fica 12 números de corpos de prova. 12 dividido por 2 dá 6 e 6 menos 1 dá 5. Por isso, o 5 aqui. Então, nós vamos ter duas vezes os valores até o 5. Ok. Menos o x n sobre 2. Então, como desconsideramos o valor da resistência mais alta, tornaram 12 corpos de prova e dividido por 2 dá 6. Por isso que foi até o 6. E esse 1,1 é da fórmula. Substituindo os valores, nós temos que o valor característico para a tração é 43,65 megapascal. Para encontrar o valor médio dessa resistência à tração, nós não precisamos desconsiderar o valor mais alto, então, considerando todos os valores dados na questão das resistências, nós vamos somar todos e dividir pela quantidade de corpos de prova, né? Então, a somatória deu 552,2 dividido por 13, né? E é igual a 42,48 megapascal. Vamos ver se ele está dentro da norma. Ele tem que ser maior que o primeiro resultado, né? A primeira resistência, a resistência mais baixa dos valores dados. Então, esse valor característico que nós encontramos é sim maior que o primeiro valor. Aqui é um 2. Então, como é 43,6, é maior do que 40,2, né? Aqui foi um erro. Então, está ok. Em segundo lugar, ele tem que ser maior que 0,9 vezes o valor médio dessas resistências à tração. Então, 43,6 megapascal tem que ser maior que 0,9 vezes 42,5, que foi o valor encontrado anteriormente da média dessa tração, né, desses valores das resistências. Então, 43,6 megapascal é maior que 38,2 megapascal, então também está ok. Portanto, nós podemos considerar esse valor de 43,6 megapascal a nossa resistência à tração. Para encontrar a resistência à compressão, nós temos pela NBR que a divisão entre o valor da compressão e da tração tem que ser igual a 0,77. Logo, o valor da resistência à compressão é igual a 0,77 vezes
o valor característico da resistência à tração, que nós encontramos, né, já aqui e que foi comprovado. Então, o valor da resistência à compressão é de 33,6 megapascal. Porém, ele ainda não está dentro da norma em relação à umidade. Na questão, ele disse que a umidade relativa do ambiente era de 80%. Então, nós percebemos que na tabela a umidade de equilíbrio da madeira vai ser 18%. Logo, nós vamos substituir aqui na fórmula dada, em que para corrigir para a umidade padrão, nós temos essa fórmula, né? A umidade padrão é de 12%, então o valor da resistência encontrado anteriormente, esse valor pode ser tanto da tração quanto da compressão. O fator de correção vai ser o mesmo. Então, essa é a fórmula, essa porcentagem aqui da umidade é a umidade de equilíbrio da madeira. E aí, aplicando, nós colocamos o valor da resistência à compressão aqui, fazendo todas as continhas, nós temos que, com a correção da umidade, a resistência é de 39,6 megapascal. Para ser útil em relação à estrutura, tem que ser maior que 40 megapascal. O valor deu aproximado, porém deu menor que 40 megapascal. Logo, o lote está reprovado. É isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.